A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez com todos vocês para que a gente possa estudar. E hoje nós vamos estudar a lição de número 8 da nossa série de lições, O Sentido da Vida. Essa série de lições está estudando o livro do Eclesiastes e o livro de Cantares de Salomão. Nós já percorremos uma boa caminhada desde a nossa primeira lição, lá falando da introdução a esse livro do Eclesiastes, um livro extremamente precioso. Ao longo de todas essas aulas, você ouviu aqui diversos convidados que também contribuíram, dando novas bibliografias para que você possa estudar ainda mais, aprofundar ainda mais o seu estudo no livro do Eclesiastes. E hoje nós vamos, dando continuidade a esse estudo, nós vamos entrar no capítulo de número 8 do livro do Eclesiastes. Olha só, antes da gente continuar aqui com o nosso estudo, eu queria pedir para você duas coisas importantes. A primeira, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, no Promessistas, você clica ali embaixo para se inscrever. Aqui embaixo você clica aqui para se inscrever e aciona o sininho para você ser notificado todas as vezes que uma nova programação entrar no ar. E eu também queria pedir para você, se você que está fazendo parte desse estudo, se esse estudo for relevante, se esse estudo for abençoador para a sua vida, que você clicasse aqui embaixo dando um joinha, dizendo: olha, esse conteúdo é bom, esse conteúdo me abençoou. E ao mesmo tempo que você compartilhe esse link com outras tantas pessoas para que elas também possam participar desse momento tão abençoador que é a nossa escola bíblica. Bom, como nós dissemos, nós vamos entrar hoje na lição de número 8. A lição de número 8 fala sobre o mundo imperfeito. Capítulo 8 do livro do Eclesiastes. Então eu queria que você pegasse aí a sua lição bíblica, pegasse aí a sua Bíblia Sagrada, para que juntos nós possamos estudar a nossa lição de hoje. Por que pessoas boas e honestas sofrem? Essa é uma das perguntas que nós costumeiramente fazemos ou ouvimos alguma pessoa fazer. E é uma pergunta legítima. Por que às vezes parece que a maldade e aqueles que praticam o mal prosperam mais do que aqueles que praticam o bem? Por que às vezes a sensação que nós temos é que a justiça não prevalece? A sensação, às vezes, é de que o que prospera, o que dá certo, o que acaba funcionando na nossa sociedade é exatamente a injustiça. E às vezes fica aquela sensação de que a prosperidade ou aquele que se dá bem não é exatamente aquele que promove o que é justo, o que é correto, mas aquele que às vezes se usa de uma malandragem ou que conhecem pessoas que vendem sentenças, vendem justiça e dessa forma parece que a injustiça sempre prevalece. Você já fez algumas dessas perguntas ou já conversou com alguém que faz ou que já fez essas perguntas? É justamente sobre isso que o capítulo 8 do livro do Eclesiastes trata. Essa ideia de um mundo imperfeito, aonde parece, e essa expressão não é minha, essa é uma expressão comum, parece que o mundo está às avessas. Aquilo que é bom parece que fica escondido, enquanto aquilo que é mal parece florescer e prosperar na nossa sociedade. Na nossa lição de hoje, nós vamos entender e aprender um pouco como que podemos viver de modo sábio,
mesmo diante desses dilemas, mesmo diante dessas cruezas e crueldades que a vida reserva, de que a vida nos traz, e essas sensações de que às vezes à nossa volta a injustiça parece prosperar. E essas respostas complexas nós só podemos encontrar na palavra de Deus. Olha só, é óbvio, e você como um estudante da Bíblia, como estudante da palavra de Deus, você sabe disso. Então aqui eu não estou dizendo nenhuma novidade para você, eu estou no máximo, tirando uma poeira daquilo que você já sabe. O capítulo 3 do livro do Gênesis, ele descreve como que essa criação boa e perfeita de Deus entrou em colapso. É justamente no capítulo 3 que na teologia nós chamamos de a queda. É quando o pecado entra na humanidade e as consequências, os tentáculos desse pecado alcança toda a humanidade. É isso que está descrito em Gênesis capítulo 3, Romanos capítulo 8. E é isso que nós ansiamos que o nosso Jesus em sua volta irá consertar, irá dirimir, irá resolver. Mas enquanto esse momento não acontece, como é que nós podemos administrar a nossa vida, viver a nossa vida com sabedoria, sem que nessa caminhada e nesses dilemas a gente não perca a fé e não perca a fidelidade a um Deus que conduz e controla toda a história. Como é esse o nosso objetivo nessa nossa lição, que trata do mundo imperfeito, está aqui com a gente para ajudar a gente a buscar essas respostas o pastor Mateus. Pastor Mateus, que é pastor aqui no interior de São Paulo, na Convenção Paulista, é ajudante aqui no setup, no seminário, e está aqui com a gente hoje mais uma vez para nos ajudar a compreendermos esse capítulo 8 do livro do Eclesiastes. Pastor Mateus, mais uma vez seja muito bem-vindo e que esse momento aqui seja abençoador para a nossa vida, para a vida de todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento. Amém. Paz do Senhor, pastor Samuel, paz do Senhor, irmãos e irmãs. É um prazer estar novamente aqui para juntos refletirmos e estudarmos a palavra de Deus à luz de Eclesiastes, né? Esse livro tão importante sobre a sabedoria que não é encontrada aqui neste mundo, né? Mas a sabedoria que vem de Deus para nós. Amém, amém. Meu querido, minha querida, a sua lição bíblica, ela nos traz aqui pelo menos 4 conselhos que o sábio produz dentro desse texto para a nossa vida. Pelo menos 4 conselhos. Obediência civil, ele nos dá conselhos sobre as injustiças que existem no mundo, ele nos dá conselhos sobre o presente de Deus e também sobre as perguntas sem respostas que estão no mundo. Então a gente começa aqui tratando dessa questão da obediência civil. Pastor Mateus, olha, até mesmo nesse tempo que nós estamos vivendo, nessa realidade que nós estamos vivendo na nossa própria sociedade, é um nível altíssimo de polarização, todas as discussões. Agora, nós vivemos uma polarização tão grande que até remédio vira questão política. Verdade. Né? Vacina, questão política. Enfermidade, questão política. E a gente sabe que nem sempre foi dessa forma, né? Mas é comum, no meio desse processo todo, a gente ouvir pessoas falando sobre essa questão da obediência às autoridades. Até que ponto que as autoridades devem ou não devem ser obedecidas. Com base nisso, a nossa pergunta número 1, ela coloca, né, esse primeiro item desse conselho, descrevendo aqui também o capítulo 8 de Eclesiastes e o capítulo 13 de Romanos, e ela traz a seguinte questão: como devemos agir em relação às autoridades desse mundo? Sim, capítulo 8 Salomão começa louvando, né, a sabedoria, dizendo que a pessoa que é sábia, ela consegue ser percebida, até mesmo, a sabedoria é vista através do semblante, né, das expressões que as pessoas demonstram. E aí no versículo 2,
Salomão ele dá uma recomendação, ele diz assim, olha, eu digo a você, observe o mandamento do rei, e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Então, nesse texto aqui, Salomão está dizendo que as autoridades civis, elas precisam ser obedecidas, né? Nós precisamos nos submeter às autoridades. O texto lá de Paulo aos Romanos vai dizer que foi Deus quem constituiu a autoridade. E não existe autoridade hoje na posição em que ela se encontra se não for da vontade de Deus. E que Deus usa essa autoridade, inclusive, para fazer aquilo que é justo, aquilo que é correto, né? Quem não tem medo, né, quem não vive uma vida incorreta, não precisa ter medo das autoridades, mas deve então obedecer. Mas como você falou, a gente vive um momento de polarização, né? Esquerda e direita, né? E aí tem o centro também, que parece que não é muito boa coisa também. Então, que não é nem de um lado nem do outro, né? Que deve ser pior politicamente ainda. Falando, como cristãos, nós não devemos adotar partido nenhum, né? Postura nenhuma. A gente precisa ter o equilíbrio à luz da palavra de Deus. Entender que a autoridade ela tem poder constituído pelo próprio Deus, até onde ela não contraria, né? ou vai confrontar os princípios estabelecidos em sua palavra, na palavra de Deus. Mas a Bíblia vai dizer, nós precisamos nos submeter. Só que nessa polarização, quando a gente toma um lado, um partido, a gente acaba, além de não obedecer às autoridades, a gente se opõe a ela, né, e acaba querendo participar de movimentações, de movimentos partidários, e nisso a gente acaba se complicando. Salomão vai dizer que isso não é sábio, né? O sábio, ele obedece o governo, o sábio obedece, mas lembrando, né, a ressalva aqui do texto é quando esta autoridade não vá contra os princípios bíblicos, né? Mas Salomão está dizendo que obedecer aos governantes é obedecer a Deus, né? Isso é de acordo com o juramento que ele fez diante de Deus. Então, quando nós não obedecemos uma autoridade e ela está exercendo o seu papel ali sem contrariar a palavra de Deus, nós também estamos desobedecendo o próprio Deus que a instituiu. Paulo vai nessa linha também, né? Pedro, tem vários autores aqui do Novo Testamento que vão defender, né, essa visão. É claro que a gente não deve concordar e nem obedecer quando isso destoar da vontade de Deus. A gente vai ver Pedro, por exemplo, né, lá diante das autoridades judaicas, dizendo, não, a gente não vai obedecer, porque importa obedecer vale a obedecer Deus, a né, Deus do que os homens. Né? É isso aí. Mas, enquanto eles estiverem exercendo, é melhor a gente não entrar, né? Eu acho que a gente perde muito quando a gente se filia a um partido para querer depois rebaixar outro. Agora já começou, né? O processo eleitoral já está antecipado, né? O pessoal já está aí pensando na nova candidatura, né? Quem vai ser o novo presidente, quem vai ser o novo governador. E aí a gente começa de novo aquilo que a gente estava se recuperando, né? Que foi brigas de famílias, né? Por exemplo, de amigos que deixaram de se falar por causa de questões políticas, né? Então, o caminho do sábio é não entrar nesse rumo, né? A gente vive um mundo imperfeito, onde as autoridades realmente elas vão... A gente vai entrar aqui daqui a pouco, né? Mas as autoridades realmente não vão... A gente tem muitas autoridades que frequentemente vão não cumprir, né? Vão descumprir o seu papel. Praticar as injustiças, não, ao invés de... E aí, como que a gente vive diante dessas autoridades? Eu penso que, olhando para o texto, o caminho não é se opor a esse governo de forma ativista, né? A gente precisa olhar para a palavra de Deus e ver qual é a postura do próprio Deus com relação a isso. Jesus, enquanto homem, como ele lidou, né, com as questões políticas, com os governadores da sua época. Eu penso que o caminho sábio aqui é olhar para o que a palavra de Deus vai mostrar para a gente e não se envolver, né, nesses movimentos que acabam prestando um desserviço para a sociedade. E é interessante, assim, pastor Mateus, eu acho que tanto no texto aqui no Eclesiastes, né, quando ele fala, por exemplo, no versículo 2, né, observe o mandamento do rei e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus, né? Lá no capítulo 13 de Romanos, a gente vai observar que as autoridades, elas são constituídas por Deus até como uma restrição à própria maldade do ser humano, né? Sim. E isso é muito importante para a gente entender, porque, veja, quando a autoridade, isso o pastor Mateus aqui brilhantemente comentou, né? Quando a autoridade está dentro do propósito, ou seja, ela não está contrariando o que é a palavra de Deus, a Bíblia está dizendo que ela deva ser obedecida, né? Sim. Quando ela está contrariando a palavra de Deus, aí vale o princípio de Pedro, né? Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Mas a gente precisa entender que as autoridades fazem esse papel regulador, né? Às vezes a gente diz assim, olha, se Deus ele deixasse
por um segundo, digamos assim, se Deus deixasse por um segundo o mundo livre, o mundo solto, para cada ser humano fazer o que quisesse fazer, sem regras, né? Seria um caos em alguns segundos, né? Aí a gente percebe que autoridades dentro de uma sociedade civil, elas claramente servem como um exercício equilibrador, né? Ela equilibra... A Bíblia chama elas de servas, né? Elas estão a serviço de Deus. A serviço de Deus, é. Estão ali para fazer a vontade de Deus ser cumprida. Porque a lei de Deus, inclusive se a gente for pegar a origem das leis, quem estabelece as leis civis é o próprio Deus. Sim. Então as leis civis também são leis de Deus, né? No Antigo Testamento. Deus as estabelece. E continua, né? A legislação está aí justamente para isso, né? Para fazer essa baliza, para fazer a gente ter um mundo equilibrado e não um caos, né? Sim. Realmente. Senão, realmente, nós não teríamos limite para absolutamente nada, né? Então, a justiça pune, esse é o papel dela. E, segundo a Escritura, quando ele não é exercido, ela também será julgada pelo próprio Deus, né? Sim, parece que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento a gente tem isso, né? O livro de Daniel, ele vai, pelo menos 3 capítulos, né? Do 3 ao 6, ele vai mostrar a importância de obedecer ao governo. Então Daniel também, né? Os seus amigos, eles são submissos às autoridades. Quando que eles não se submetem? Quando entra a idolatria, né? Quando confronta a fé, quando confronta a vontade de Deus, a palavra de Deus. Aí eles não se rendem, né? Que é o que aconteceu, inclusive, naquele episódio com Nabucodonosor. Que vão para a fornalha, vai para a cova dos leões, enfim, uma série de situações, né? Quando eles desobedecem, eles são punidos por isso, mas Deus está com eles, né? Mas enquanto não há esse confronto, né? Existe uma submissão, sim, eles vão obedecer, inclusive vão trabalhar pelo bem daquilo, né? Eles se tornam, inclusive, autoridades ali também, né? O que não é problema nenhum, desde que você permaneça ali fiel aos seus princípios e disposto a sofrer o dano quando você não se submeter, né? Que foi o caso deles, né? Sim, sim. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, nossos amigos que estão acompanhando a gente, isso é um princípio regulador de Deus importantíssimo, importantíssimo, que ele desemboca na sociedade civil, né? Então, quando o pastor Mateus fala que a gente precisa cuidar e fugir da polarização. Fugir da polarização. Toda polarização, ela não é sábia, segundo o que o Eclesiastes está colocando aqui. Segundo lugar, a gente precisa se opor àquilo que, seja o Estado, sejam as autoridades, elas nos impõem que seja contrário à palavra de Deus, né? Em terceiro lugar, um outro detalhe bastante importante dentro desse raciocínio, é a gente entender que o exercício da autoridade ele é prescrito por Deus, né? Prescrito por Deus, e esse princípio, por exemplo, que a gente tem na nossa sociedade, né? Usando aqui o exemplo do Brasil, né? Nós vivemos em um Estado laico, né? E as pessoas às vezes confundem Estado laico com Estado sem religião, né? É um Estado laico. O que é um Estado laico? É um Estado que não professa uma religião. Sim, não tem nada oficial. Ele abarca todas as religiões, ele aceita todas as religiões e protege para que elas tenham... e aí lá no artigo 5º diz que é liberdade de consciência, ou seja, ninguém pode ser obrigado a fazer aquilo que choca com a sua consciência ou com a sua crença, liberdade de crença. Né? Então, gente, isso é importantíssimo, porque quando isso é violado, então nós estamos lidando com um Estado que está totalmente contrário à palavra de Deus, como acontece em alguns lugares do nosso mundo, em que o Estado se opõe oficialmente contra, às vezes apenas contra o cristianismo, mas em outros estados contra toda e qualquer religião. Então a gente precisa cuidar disso. O conselho do sábio é viver de maneira sábia, fugindo desse processo. Né? Isso aí. Senão a gente vai ter um problema, né? E acho que a gente já vai caminhar aqui, mas é importante observar que a gente vive num mundo caído, né? E de fato, por hora ou outra, a obediência a Deus ela não vai ser exercida pelas autoridades. Há muitos ímpios, né? No poder, inclusive esse é um dos questionamentos de Salomão, né? Por que há tanta gente maldosa, né, no governo, governando e que vai oprimir, que vai controlar o outro para oprimir o outro? Então Salomão ele vai questionar isso o tempo todo. Mas conquanto o mundo seja
e a gente tem um governo que muitas vezes é relativista, né? É um mundo que é marcado pela perversidade, aí a gente precisa encontrar o caminho aqui de Deus, né? Para obedecer aquilo que está correto e desobedecer dentro da palavra de Deus. Se opor totalmente àquilo que está contrário à palavra de Deus. É isso, meu irmão. A palavra de Deus continua sendo a nossa regra de fé e de prática, né? Isso vale para a vida, né, religiosa, espiritual, isso vale também para a vida em sociedade. Pergunta de número 2, pastor Mateus: quais contradições presentes no mundo são observadas por Salomão? Por que elas são perigosas à fé e qual deve ser a certeza dos que temem a Deus, né? Aqui nós estamos caminhando no nosso segundo item, né, que vai falar sobre as injustiças presentes no mundo, mas também aqui os versículos 9 a 14, né, do capítulo 8 de Eclesiastes, e também o Salmo de número 73, né, aquela famosa oração ali de Asaf. Sim, é isso aí, né? Infelizmente, porque a gente vive num mundo caído, o que a gente vai esperar de pessoas? A Bíblia diz que o mundo, né, o sistema que governa, que impera nesse mundo, está no maligno. Então a gente tem muita gente influenciada por Satanás, né? Muita gente influenciada por esse sistema bestial, né, e anticristo que sempre existiu, né, em toda a história. É só olhar para a história que a gente vai ver diversos impérios perversos, né? Mas infelizmente, porque não há esse governo de acordo com a vontade de Deus, é que acontecem as injustiças, né? Muitas injustiças vão sobreviver justamente porque não há um governo justo, não há uma autoridade justa que vai cumprir a justiça de Deus. E aí Salomão vai dizer que essa é realmente uma das razões, porque há uma série de absurdos, né, de exageros, ele vai dizer aqui. Então a gente tem, por exemplo, os maus. Parece que eles não são punidos, e quando são punidos parece que demoram demais, né? Parece que até serem punidos já viveu demais, né? Parece que eles vivem uma vida tranquila. Qualquer semelhança é exata realidade, exatamente, né? Continua, né? A Bíblia diz que não tem nada novo, né, debaixo do sol. É uma repetição ali, né? Um ciclo. E aí os bons, em contrapartida, parece que são sempre punidos e sofrem, né? Às vezes, sem mesmo incorrerem em alguns erros, eles acabam sofrendo pelas consequências de toda essa impunidade, né, na impiedade. Então, Salomão ele vai dizer que os perversos possuem essa vida longa, aparentemente uma vida tranquila, uma vida que é com recursos, né, para desfrutar, enquanto a gente vai ter pessoas boas sofrendo com pobreza, com miséria, com dificuldades, enfim, uma série de situações. Salomão fala, poxa, isso é difícil, isso é complicado. Aí ele diz assim, olha, esses ímpios, esses perversos, eles ainda, depois que morrem, sem serem punidos, ainda são elogiados, né? Ainda são lembrados como se fossem os melhores. E os bons são esquecidos, né? Aquilo que eles fazem de bom, aquilo que eles fazem de relevante, acabam sendo desprezados, né? E isso é um absurdo. Porém, a gente precisa tomar cuidado, porque Salomão ele começa aqui o versículo 8, 9, refletindo, né? Ele diz assim, olha, eu dediquei meu coração a refletir sobre essas coisas. E nós precisamos refletir. A reflexão ela é importante, mas ao refletir a gente precisa ter um equilíbrio entre reflexão e temor, porque se a gente fizer uma reflexão apenas baseada nessa esfera, sem considerar que existe um mundo dominado pelo pecado, um mundo perverso, longe, afastado de Deus, isso pode afetar a nossa fé. A nossa vida espiritual acaba tendo algumas extremidades, né? Acaba sendo estremecidas e aí a gente, ao invés de entender a vontade de Deus ou de se aproximar diante de Deus, diante de um mundo injusto, a gente acaba querendo promover a justiça cega, né? Aquela justiça, não a justiça do Sermão da Montanha, né? A justiça, né? Sem Deus, né? Exato, aquela justiça que, na verdade, opera pela carne, né? Pelo impulso, né? E isso é prejudicial, porque isso nos afasta de Deus e pode nos levar até ao precipício da fé, né? Ao ateísmo, enfim, levar a gente a questionar, a indagar e a negar a Cristo, porque aí vem a pergunta que a lição começa a fazer desde o início, né? Onde Deus está no meio de um mundo tão perverso, de um mundo tão injusto, de um mundo onde o sofrimento ele parece que é mantido e favorecido, né? Em muitos casos. Não tem como a gente responder essa pergunta sem olhar para a cruz, né? Sim. Jesus e Deus está no meio dessa gente, sofrendo a injustiça, sofrendo a impiedade, sofrendo a tudo, né? Todas as mazelas, as enfermidades deste mundo, quando ele vem para esse mundo, para a cruz. Então isso, para nós, né? Para a igreja, isso deve fortalecer a nossa fé. O temor a Deus, né? Deve nos levar... eu gosto muito de refletir sobre o temor, porque o temor
bíblico não é aquele temor que nos distancia, né? Aquele medo, aquele pavor, mas é um temor que vai nos aproximar de Deus com reverência, com admiração, né? Então esse temor nos ajuda a manter o equilíbrio, mesmo em meio a tantas injustiças, a tantas propostas indecentes e perversas, e a gente fortalece nossa fé, olhando para a cruz de Cristo e vendo o que esse Deus tão grande, tão poderoso se faz, né? Tão pobre, tão pequeno, tão necessitado, e se humilha e vem sofrer todas as injustiças. Ele é injustiçado, ele é aquele que tem uma vida curta, né? Enquanto humano, ele vai passar tudo isso aqui que Salomão está falando, né? Vai acontecer com Jesus. Então, sem a fé, sem a palavra de Deus, a gente não consegue olhar para esse mundo e lidar com ele. Então, a sabedoria é olhar para a palavra de Deus, para a vontade de Deus, para a pessoa do próprio Deus e como ele lidou, né, com isso tudo aqui. Senão a gente fica maluco, porque realmente é um mundo de injustiças, né? Eu achei um detalhe interessante aqui, né, bem na última, no finalzinho do último parágrafo aqui desse tópico, né, que ele diz assim: devemos fazer o possível para promover a justiça e o bem, mas até que Jesus venha com o seu reino em plenitude, sempre haverá injustiça em nosso mundo. E aqui é um detalhe importante, porque o fato de que sempre haverá injustiça em nosso mundo e que a gente não pode acabar com toda a injustiça, não significa para a gente uma zona de conforto, né? Ou seja, nós continuamos a exercer o bem, a exercer e promover justiça, com base naquilo que Cristo fez, que Cristo no estabelecimento do seu reino na nossa sociedade, mas nunca se esquecendo de que isso só será completo definitivamente na volta de Cristo. Eu acho que é não tirar os olhos dos feitos de Deus, né? Parece que o que acontece com Asaf é exatamente isso, né? Ele entra em crise, sim, porque ele tira os olhos dos feitos de Deus, das obras de Deus. E aí, o que ele pensa? Poxa, não adianta fazer o bem, é inútil, porque quanto mais bem eu faço, parece que mais mal vem, né? Mas realmente, quando a gente olha para as obras de Deus, a Bíblia diz que as obras do Senhor são justiça, são retidão, né? São excelentes. Deus não faz nada de imperfeito, nada de mal, né? Tudo que ele fez era perfeito. Então Deus não criou esse mundo imperfeito. Esse mundo imperfeito é o resultado catastrófico do pecado. E da morte que agora impera, né, na humanidade ainda sem Jesus. Mas quando a gente olha para o reino de Deus, para a vontade de Deus, nós somos agora em Cristo, regenerados, transformados, nós somos conduzidos para essa proposta de justiça, a justiça social, né, a justiça do reino. Nós temos que promover isso não é inútil, né? Conquanto nós, e essa não seja o papel principal da igreja, né, promover a ação e a justiça social para acabar com a injustiça, ela não vai acabar aqui, como você falou, ela é um mundo que vão sempre existir injustiças e aflições e tudo isso que a gente falou aqui, mas é nosso dever fazer a diferença. Porque o reino de Deus ele veio para estabelecer a justiça de Deus, ainda não de forma plena, mas através da igreja essa justiça ela começa a ser percebida, né? E daqui a pouco e não só percebida, mas ela nos aponta, né, para aquilo que daqui a pouco será revelado em plenitude. E será, né? pleno. Que é a justiça plena de Deus. Isso me faz lembrar um relato de um pastor que teve uma conversa, um pastor brasileiro teve uma conversa com o pastor John Stott, né, que é um pastor inglês, né, falecido, né, era um pastor inglês, e ele fez essa pergunta: olha, perto da minha igreja tem criança no farol, gente viciada, e assim, o que a gente pode fazer para mudar a realidade dessas pessoas, né? E John Stott sempre, né, o pastor John Stott sempre muito sábio, né? Ele respondeu da seguinte forma: vocês não podem fazer tudo, mas vocês também não podem não fazer ficar nada. sem fazer. É isso aí. Então, assim, tudo não é possível. Você não consegue resolver todos os problemas de maldade e injustiça do mundo. Sim. Mas não fazer alguma coisa é um pecado terrível. Sim. Né? E talvez as nossas ações de justiça e de bondade comecem com pessoas à nossa volta. Como a gente trata funcionário, como a gente trata a pessoa que ajuda a gente na limpeza da nossa casa, como a gente trata o porteiro do prédio, né? Como a gente trata... Vai partindo dessas coisas, né? A justiça e a bondade vai prevalecendo a partir dessas coisas, né? Como o pastor Mateus falou aqui, e eu quero frisar essa expressão, que ele disse: olha, a igreja não foi criada para fazer ações sociais, né? Mas a igreja realiza ações sociais. Mas preste atenção, a agenda da igreja
não é a agenda social da sociedade. Sim. A agenda social da igreja é a agenda do reino de Deus. Preste atenção nisso. Então, por que nós promovemos ações de cunho social? Porque o reino de Deus nos impele a fazer isso, ele nos empurra a fazer isso. A gente não deixa a pessoa ficar com fome, a gente não deixa a pessoa ficar desnuda, sem vestimento, a gente não deixa a pessoa ficar sem remédio. Nós promovemos a justiça do reino. Sim. Ainda que a gente não consiga resolver todos os problemas de todas as pessoas do mundo, todas as pessoas que são colocadas no nosso caminho são apresentadas por Deus a nós para que nós sejamos esses promotores de justiça. Né? Sim. Eu acho que, conquanto nós devamos denunciar a injustiça, porque esse é um papel do cristão, né? Ao se deparar com a injustiça, além de promover a justiça, ele deve denunciar essa injustiça. A injustiça. Né? Mas ele não deve, e nós não devemos ficar preocupados, como o Asaf, por exemplo, a ponto de pensar, poxa, não adianta fazer o bem. Não adianta fazer o bem. Porque no meio desse monte de dúvidas, né, e frustrações de Salomão, ele faz uma declaração de fé aqui que eu acho que ela é importantíssima. Eu queria até ressaltar aqui na lição. Né? Ele diz assim, olha, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, é o texto base, né? E a vida dele se prolongue, eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus. Então, de fato, o temor a Deus é quem vai salvar, né? Uma hora esse negócio chega ao fim. Né? Os ímpios serão julgados. O tempo deles estão contados, exato. Né? A expressão que aparece no Novo Testamento é que serão separados, né? Sim. Os bodes das ovelhas, né? Eles vão ser separados ali naquele último instante. Está chegando a hora. Está chegando. E foi isso que Asaf viu. Sim. Né? O Asaf fala assim, então eu entrei na casa do Senhor. E aí eu percebi qual é o fim do ímpio. Caiu, né? O ímpio não tem o mesmo destino do que aquele que creu e viveu por Deus, né? Sim. Não é o mesmo destino, não é o mesmo resultado final, né? É isso aí. Então, conquanto o justo ainda sofra nesse mundo, e vai sofrer, meu irmão, eu sofro, você sofre, nós vamos sofrer. Mas o nosso destino não é o sofrimento. Sim. Nosso destino é a eternidade. E assim, é confiar em Deus, né? Temer a Deus é confiar que Deus tem o controle, apesar do caos político e toda a injustiça que acontece, Deus não perdeu o controle, Deus não está aquém, né? da sociedade, do mundo, porque o mundo pertence a Deus. Mas é confiar que, de fato, Deus vai cuidar de tudo. Os que confiam no Senhor, eles não podem ser abalados, diz o salmista, né? Então, para a gente manter a nossa fé inabalável, a gente precisa temer, confiar, depender de Deus, né? Legal. Bom, aqui no nosso item de número 3, o presente de Deus, ele coloca diante de nós aquela preciosidade que é a vida. A preciosidade da vida, como um presente, como uma dádiva de Deus. Nesse sentido, pastor Mateus, o que significa viver a vida como uma dádiva de Deus, segundo esse item 3 do nosso comentário e o capítulo 8 de Eclesiastes, versículo de número 15? Sim, é importante a gente pensar nisso, né? Porque conquanto haja injustiças no mundo, tiranias governamentais e tudo mais, há sofrimento, né? As pessoas justas, inclusive, sofrendo injustamente. Mas apesar disso, Deus ele nos deu um tempo aqui que é um presente para nós, né? Que é desfrutar daquilo que Ele nos concedeu para viver. O sábio ele diz assim, olha, por isso exalto a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. A ideia aqui do texto é de aproveitar a vida, né? Tem muita gente tendo dificuldade porque trabalha demais, né? E acaba deixando de lado ele não desfruta, né? Acho que a gente até viu isso na última lição, né? 2 lições nós tratamos. Não desfruta das bênçãos que o trabalho proporciona, por exemplo, né? Mas a gente precisa, né? Dedicar tempo à nossa família, tempo para usufruir daquilo que nós temos, não ficar só juntando. Então isso, segundo o texto, é um presente, né? Desfrutar e das coisas simples, né? Às vezes a gente não consegue ter prazer nas coisas simples da vida, como comer e beber, por exemplo. Que a Bíblia vai dizer que, inclusive, comendo e bebendo, a gente pode glorificar a Deus, né? Sim. Mas é isso, como que a gente glorifica a Deus comendo e bebendo? É tendo prazer, tendo alegria nessas coisas, entendendo que isso são resultados diretos da graça de Deus. A vida nesse mundo imperfeito, ele tem muitas decepções, e se a gente ficar só apegado a isso, a gente fica doente. Por que a gente está aí no mal do século, né? A depressão, a ansiedade? Por que o mundo vive doente, vive enfermo, cheio de patologias?
porque não conseguem desfrutar da graça de Deus, do presente de Deus para a nossa vida. Especialmente nós que temos a nossa esperança na eternidade, a gente sabe que as coisas daqui são passageiras. E se a gente não passar bem por essa vida, a gente vai ter dificuldade de colocar em risco, inclusive, a nossa eternidade. Porque a maneira como a gente vive aqui precisa ser um reflexo daquilo que nós vamos receber de Deus na eternidade. Né? Então Deus tem presente para nós, a própria presença de Deus constantemente nos consolando, nos fortalecendo. Quando a gente pergunta onde Deus está no sofrimento, a Bíblia vai dizer onde Ele está. Deus está bem presente, Deus está sofrendo com a gente. Inclusive, acho que para a gente responder, né? De vez em quando alguns irmãos perguntam assim, pastor, mas como a gente responde? Esse dia me perguntaram onde Deus está nesse sofrimento que permite o caos, permite a fome, a miséria. E aí a resposta é, Deus está sofrendo junto com essas pessoas. Deus está ali sentindo a dor dessas pessoas. O salmista diz que Ele está bem presente nas aflições, então Ele nos consola e a cruz, mais uma vez, né, é o ambiente onde Deus traz o seu sofrimento todo, né, o sofrimento de toda a humanidade sobre si. Né, Ele tomou sobre si todas as nossas dores. Então Jesus, o nosso Deus, Ele se compadece. Né? O autor aos Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça. Né? Sim. Então Ele se compadece de nossas mazelas, de nossos sofrimentos. E isso nos dá força para aproveitar o que Ele deu. Porque Salomão vai usar a expressão alegria aqui. Né? A gente precisa sentir alegria, desfrutar o que Deus nos deu, daquilo que nós temos recebido das suas mãos, com gratidão. Né? Deus nos fez pessoas abençoadas, a família que nós temos é abençoada, nós precisamos ser gratos a Deus pela família que nós temos, ser gratos a Deus pelo que nós temos à mesa. Talvez o grande problema da humanidade, ao reclamar, é olhar para aquilo que falta, né? Mas aí com isso ele deixa de olhar para aquilo que possui, para aquilo que tem. Então, para viver e aproveitar e desfrutar os presentes de Deus, a gente precisa valorizar, quem sabe, as pequenas coisas, né? Que elas já vão fazer toda a diferença. Por que as crianças são felizes? Porque elas valorizam as pequenas coisas, né? Então Deus nos deu pequenas coisas, mas que vão fazer a diferença dependendo da maneira como a gente enxerga. E é interessante esse detalhe da alegria, né, da criança com pequenas coisas. O meu filho, um dia desses, a gente voltou do supermercado e aí minha esposa não gosta de sacolinha plástica e tal, colocamos as coisas dentro de uma caixa, né? Sim. E aí descarregamos tudo e aí quando eu fui jogar a caixa fora, o meu menino, que essa semana, sexta-feira, completa 2 anos. Olha aí. Ele ficou bravo, né? Me segurou a caixa e não deixou e tal. Aí um dia desses a gente filmou ele com essa caixa, ele já tá... Olha, irmãos, ele já deve estar aí há quase 2 meses com essa caixa. Quase 2 meses. Ontem eu até brinquei com ele, dizendo assim, filho, o papai vai arrumar uma nova caixa para você, que essa já está só o fiapo, né? Já foi. E aí o que acontece? Ele conseguiu colocar um volantezinho que ele tinha e a caixa virou um carro dele. Isso aí. É um carrinho dele, cara. E ele entra dentro dessa caixa e ele fica... E assim, nós já compramos carrinho. Ele tem uns brinquedinhos lá, sabe? Aqueles uns brinquedinhos que ele ganhou, brinquedinho caro, cara. E ele gosta da caixa de papelão com o volantinho dele. E ele sai, e ele entra e tal. E ele fica suado, assim, ó, de tanto brincar com aquela caixa, né? Dizem que o gato é assim, né? O pessoal compra uns brinquedos pro gato, mas o gato gosta mesmo das caixas, elege, né? O meu filho... E é impressionante a satisfação, a alegria de você olhar e falar assim, meu Deus, isso pra mim é lixo. E para ele virou o carro dele, né? Na imaginação dele, no mundo. Sim, é a simplicidade, né, da vida. Mas viver a vida de forma simples eu acho que é um dos grandes segredos, né, que a gente tem para, de fato, viver bem e melhor, né? Parece que algumas pessoas têm dificuldade de aproveitar a vida. Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes a impressão que eu tenho de algumas pessoas que são cristãs é que elas têm dificuldade de sentir prazer, né? É como se sentir prazer, ter alegria fosse pecado, fosse errado. Mas não é. Salomão está provando aqui, dizendo para a gente que a gente deve aproveitar o máximo possível. Quantas coisas, apesar do mundo caído, a gente tem quantas coisas boas neste mundo que Deus, de presente, a própria criação de Deus, né? E as outras coisas que Deus nos concede. Então não tem nada de errado, né? A gente aproveitar, inclusive usar o mandamento que Deus nos deu para descansar, para fazer isso, né? Para aproveitar a família, para aproveitar o tempo de lazer, né? De desfrutar esse cuidar de Deus. Parece que algumas pessoas sentem como um peso, algumas coisas que eram para ser como bênçãos, como presentes, acabam se tornando um peso, né? E as pessoas têm dificuldade de aproveitar. Então, se tem um conselho que a gente pode dar para os nossos irmãos, aproveite a vida.
não apenas, eu vou repetir o que vocês falaram aqui na última lição, não apenas sobreviva, né? Mas viva mesmo, aproveite a vida e viva feliz, porque a felicidade é um presente de Deus para nós. Conquanto ela não esteja relacionada nas coisas, né? De que nós queremos ter e precisamos ter, mas a gente pode, sim, ser feliz com as coisas que nós já possuímos, já temos, né? E com gratidão, né? E isso não significa um convite para viver o hedonismo, né? Não significa isso. um convite para viver o prazer ou a satisfação a todo custo. O que é o hedonista, né? É aquele que busca o prazer a qualquer custo, a qualquer custo e sempre para ele, né? O seu alvo, né? O seu alvo é esse, é sentir prazer a qualquer custo, independente de quem sofra com isso e do que ele tem que fazer para conquistar. O importante é ele ter prazer. Aí ele vai ter prazer em tudo que ele faz, mas porque ele está sendo egoísta, né? E só ele, né? Só pensa em si. E aqui é um prazer na dádiva, né? Sim. É um prazer no contentamento. E compartilhado, né? O que Deus me deu, eu sou feliz com o que Deus me deu. Eu não vou viver a vida triste por aquilo que eu não tenho. Sim. Ou passar a vida inteira em busca daquilo que eu não tenho. Porque que é uma tolice, né? É uma tolice, né? Ele disse, inclusive, né? Acho que no capítulo 6 ou no 7, mas olhar para aquilo que Deus me deu como um presente, uma dádiva. Obrigado, Senhor, porque eu não tenho o carro X, mas o Senhor me deu esse carro. Mas eu aproveito esse que eu tenho. Eu aproveito esse que eu tenho, né? E esse que eu tenho me leva para o mesmo lugar, né? Pastor Mateus, agora é o seguinte, para a gente caminhar aqui para o encerramento, né? Existe uma forma de obtermos resposta para todos os dilemas da nossa vida? O que o Eclesiastes fala para a gente nesse último item, né, no item 4, Sim. a respeito desses dilemas da vida e a busca por respostas? Parece que Salomão, ele tenta, né? Ele tenta fazer isso, ele tenta descobrir tudo e ele viu que não consegue, né? E eu já falei, né? Eu acho que é importante a gente refletir, é importante a gente buscar e conhecer as coisas. Ter conhecimento é algo muito bom, né? E isso também é uma das dádivas de Deus, o conhecimento, né? A sabedoria. Mas a gente não vai conseguir ter todas as respostas, né? Inclusive como pastores, como cristãos, nós não temos e não somos obrigados a descobrir e dar todas as respostas porque simplesmente algumas questões não têm resposta, né? O sábio ele diz exatamente isso aqui, ele vai dizer assim, olha, toda a obra de Deus, ele completou, né? Ele contemplou toda a obra de Deus, versículo 17 diz que ele viu que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol, por mais que se esforce para descobrir, ele não entenderá. E ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso poderá achar. Então, assim, nem a pessoa mais sábia do mundo, nem o cientista mais inteligente, mais tecnológico vai conseguir trazer respostas para a sociedade, todas as respostas. Então, nesse sentido, a gente precisa ser satisfeito com aquilo que a gente tem as respostas, né? Tem um texto na Bíblia que é citado aqui na lição também, e a gente cita isso às vezes nas aulas de teologia, né? Olha, tem pergunta... Quando a gente não sabe a resposta. Tem pergunta que não tem resposta, é Deuteronômio 29. Mas quem gosta de fazer perguntas difíceis são os nossos filhos, né? De vez em quando nós se perguntamos, Senhor, pai, por que Deus fez isso? Por que Ele deixou o diabo, por exemplo, vir os e fazer tudo isso? Os filhos apertam sem abraçar, né? A gente fala, vem aqui, vamos conhecer. Essas coisas foram reveladas, essas não foram. Então, as que foram reveladas, a gente precisa segui-las, né? E viver e compartilhar, enfim. Mas as que não foram, a gente precisa ter contentamento e entender que essas perguntas, né? As perguntas, existem perguntas que são sem respostas, que Salomão mesmo não encontrou. E Salomão é o homem mais sábio, né, da Bíblia. É o homem mais sábio, a gente poderia dizer, o homem mais sábio da terra. E ele não consegue achar respostas para isso. Então, Deus não deu as respostas nem para o homem mais sábio que existia. Então a gente não precisa perder as noites de sono por causa disso, né? A gente pode descansar o nosso coração em Deus e saber que Ele tem todas as respostas e que um dia Ele vai dá-las, né? E às vezes eu acho que dizer não sei é um princípio de sabedoria, né? Com certeza. Olha, eu não sei isso. Né? E deixa falar que você não sabe nada, deixa falar, né, com o pessoal, esses teólogos novos, eles não sabem nada. Rapaz, deixa falar, tem coisas que nós não precisamos perder o sono. Mas é arrogância, né? Óbvio, querer dar todas as respostas. Todas as respostas. Sim. Mas, ao contrário disso, você olhar e dizer, olha, naquilo que Deus revelou, é esse o caminho. Sim. Mas isso aqui não, isso aqui Deus não revelou, então nós não vamos
Nós vamos fazer e nós vamos andar por aquilo que a gente sabe. Aí tem uma frase que eu gosto muito que é assim, principalmente em relação ao tempo, né? Porque as pessoas querem ter o controle total do tempo e não é possível. Aí eu sempre digo assim, olha, você não tem o controle do tempo, mas você precisa descansar o seu coração nos braços daquele que tem o controle, né? Você não sabe o que acontece no próximo segundo da sua vida. Por isso que você precisa descansar o seu coração nos braços daquele que sabe, né? Então existem coisas que Deus deixou reveladas para nós e nós compreendemos e nós estudamos. Existem coisas que Deus não deixou reveladas a nós e o texto diz que elas estão reservadas para Ele, né? Reservadas para Ele. Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode fazer isso, né? E é interessante, porque ele diz assim, ó, aquilo que é revelado para nós, para os nossos filhos, é para que a gente cumpra a lei de Deus, a vontade de Deus. Então, com base naquilo que Deus nos revelou, tudo nós que é necessário está ali. Né? E devemos utilizar isso para fazer a vontade dele. Porém, por outro lado, eu vejo que não sabermos tudo é um golpe na nossa arrogância, na nossa soberba, né? Porque a proposta da nossa razão se submeter à razão suprema. A nossa inteligência precisa se humilhar diante daquele que sabe todas as coisas, né? Porque se a gente souber tudo, imagina uma pessoa que sabe, uma pessoa capaz de saber tudo, dar todas as respostas, como ela seria insuportável, né? Verdade. Todas as pessoas teriam que ir até ela. Então, a pessoa que sabe tudo é Deus. É Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São as três pessoas que a gente pode recorrer para buscar sabedoria e Ele vai dar aquilo que Ele já deu, né? Ele não vai dar nada além daquilo que já foi revelado, né, para nós. Então, não adianta ficar buscando sabedoria além. Eu acho que a sabedoria que a gente precisa está aqui, né? Na palavra de Deus. Na Escritura Sagrada, né? Pastor Mateus, meus irmãos, irmãs, amigos, estamos chegando ao final da nossa escola bíblica. E aí, Pastor Mateus, eu queria que você desse aquela martelada, assim, aquele encaixe perfeito, né? Entre desistir de praticar o mal e insistir em praticar o bem, né? Eu queria que você desse uma palavra direcionada aí aos nossos estudantes da Palavra de Deus nesse momento, para que eles, com os olhos na vida, pudessem compreender o que significa desistir da prática do mal, mas insistir nessa prática do bem. Amém. Nós vivemos em um mundo imperfeito, só que isso não pode ser uma desculpa para nós justificarmos nossos erros. Eu já vi muita gente justificando seus pecados, né, seus erros, dizendo, mas errar é humano, né? O mundo que a gente vive, como que a gente vai acertar sempre? E eu particularmente gosto de uma definição de que errar é humano para o pecador que está ali, né, submerso, dominado pelo pecado. Mas uma vez que ele tem Cristo, ele possui uma nova humanidade. Agora errar não é mais humano. Nessa ótica, nessa cosmovisão, né, cristã, errar não é mais humano. Então, quando a gente se rende a Cristo, a Bíblia diz que todas as coisas velhas, né, as coisas antigas já passaram e agora tudo se faz novo. Então a gente agora tem uma nova humanidade. Então errar não é mais humano. Errar agora é pecado. E a gente precisa desistir desse erro. Em contrapartida, a gente precisa insistir em praticar o bem. Deus nos colocou num mundo injusto e imperfeito. Claro que ainda somos imperfeitos, mas nós temos o perfeito em nós que está sendo aperfeiçoado de glória em glória, diz a Bíblia, para que a gente pratique a justiça, para que a gente promova a justiça. Então, que a sua vida, que a sua igreja possa ser um instrumento de Deus. Essa é a minha oração, para praticar o bem, para ser sal e luz da terra, né? Para fazer e para desempenhar a vontade de Deus. Em um mundo que é imperfeito, quem sabe através de você, através de nós, as pessoas que estão nesse mundo caído, corrompido, consigam olhar para Jesus e se aproximar de Jesus, porque o brilho dele, né? O brilho da sabedoria de Jesus vai refletir através de nossas práticas, de nossas ações e do nosso semblante. Então, essa é a minha oração e meu desejo, né? Que Deus possa nos conduzir nesse sentido. Amém. Pode nos conduzir em oração agora, Pastor Mateus? Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, nós louvamos ao Teu nome pela Tua palavra, pela Tua sabedoria. Louvamos ao Senhor também pelo Seu sacrifício naquela cruz, porque ali o Senhor estava sofrendo injustamente pelos nossos pecados, mas isso nos mostra que sofrer muitas vezes injustamente é o melhor caminho, porque isso vai
glorificar o Teu nome, vai levar as pessoas a olharem para Ti. Mas nos ajude, Senhor, apesar do sofrimento, a olhar para aquilo que nós já temos em Ti e a desfrutar com alegria, a desfrutar e aproveitar a vida com as bênçãos que o Senhor nos deu. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã que está estudando a Tua palavra com a gente nesse momento, para que eles sejam instrumentos de justiça para promover o bem aonde estiverem e desistam da prática maldosa para a Tua glória. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém. 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 Pastor Mateus, mais uma vez, obrigado por sua participação aqui. Que Jesus abençoe sua vida, sua família. Meu irmão, minha irmã, estamos chegando ao final do nosso estudo, da nossa escola bíblica. Eu quero trazer algumas lembranças para você. A nossa escola bíblica vai ao ar às quartas-feiras, às 20 horas. Aos sábados, a reprise acontece às 9 horas da manhã. E as outras programações que nós temos aqui no nosso canal, segundas-feiras, Texto e Contexto, terças-feiras, o Conexão Feminina, quintas-feiras, Mensagens de Esperança, né? Que você fique aí conectado, que você preste bastante atenção em cada uma dessas programações, para que elas sejam também edificadoras da sua vida, como tem edificado aqui a cada um de nós. Que Jesus abençoe você, que Jesus abençoe sua vida, que você tenha bons estudos e até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.